Fala galera, tudo bom? E hoje a gente está aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre a vida dos santos. Hoje a gente vai falar sobre um cara que particularmente me motiva muito e é um exemplo grandioso na minha vida. E para toda a juventude. E para toda a juventude, de fato. Então é um cara que eu sou devoto fielmente, que está sempre nas minhas orações, nos meus terços, que é São João Paulo II. São João Paulo II foi um jovem polonês, né, chamado Karol Wojtyła. Ele nasceu na Polônia lá em 1920 e desde pequeno ele já tinha um desejo pela igreja, né? Ele viveu com a sua família lá na Polônia há um tempão. Inclusive, para você ver como os santos são normais, cara. Os santos são pessoas igual a gente. Karol Wojtyła, né, antes de ser João Paulo II, ele serviu no exército lá da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Ah é? Sério. Olha só. Tá vendo, cara? Que curioso. Só que, detalhe, ele pediu pra sair porque ele não conseguiu dar nenhum tiro. Pra você ver, o cara era tão santo que ele não tinha coragem de atirar. Ele não tinha coragem de matar. A Polônia que foi um cenário bem famoso da Segunda Guerra Mundial, Foi né? trucidada, brother. Foi o início ali da briga com a Alemanha e com a Rússia, né? Pois é. É o limite. Tava ali naquela meiuca. E, porra, ele tava lá, né, cara? Vivendo aquilo. Eu sei que ele foi um dos grandes incentivadores para o fim da guerra, né? Por conta disso, né? O cara já tinha aquela paz, aquele desejo da paz, né? Aquele desejo da união entre os povos. Como ele conseguiu, né, alguns feitos na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, ele foi formado em um seminário clandestino. Bem como o São Bento, né, também mais ou menos foi. São Bento era eremita, né? Ele começou os estudos dele com um eremita. Não foi nenhuma instituição fundada. Pois é, São João Paulo II foi... Ele começou de freelancer. Vou ali fazer um bico no seminário. Era bem assim. Pô, mas São João Paulo II foi diferente, né, cara? Ele foi ali um bagulho totalmente oculto, porque naquela época os padres, as pessoas que eram mais inteligentes eram caçados, né? Lembrando que a Alemanha é um dos maiores estados protestantes que tem no mundo hoje. Pois é. Eles eram caçados, eles eram mortos e o desejo de Karol Wojtyła naquela época de se tornar um cara culto, de se tornar um cara religioso de fato, fez com que ele procurasse um seminário clandestino para poder se formar, né? Mas algum tempo depois, ele foi crescendo lá na Polônia como sacerdote, como bispo, como cardeal. Ele foi referência mesmo, porque era um cara que estava presente realmente, ele queria mudar, ele queria transformar a igreja. Mas um gancho que eu pego daquele vídeo que a gente fez sobre São Bento, que, olha só, há mais ou menos 70 anos atrás, um cara queria revolucionar a igreja, e sim, ele conseguiu. São João Paulo II participou do Concílio Vaticano II, que foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Pro catolicismo moderno. É uma das coisas mais atuais que a gente tem na igreja, que segue de exemplo até hoje, né? E, é teoricamente novo. Novíssimo. Novíssimo. E a gente segue os exemplos do Concílio Vaticano II até os dias de hoje, e acredito que foram mais algum bom tempo, né? Com certeza. Com certeza. A gente tem passado uma época muito boa do nosso catolicismo. Pois é, tem crescido demais. Demais. Essas palavras que a gente vê de o catolicismo é uma religião morta, é porque você está na Europa. Vem aqui para América do Sul, ver como é que é o catolicismo na real. Quem veio na última Jornada Mundial da Juventude, que é uma obra de João Paulo II, que ele que começou, ele que instituiu a Jornada Mundial da Juventude, vê o quanto a fé aqui é viva na América do Sul. E além de tudo, hoje a gente tem um reflexo disso, um Papa na América do Sul. Justamente. E engraçado que a América do Sul que foi catequizada pelos europeus, né, cara? E a gente se tornou
E nem era a elite do clero Nem europeu, era. né? Pô, que nunca veio pra cá, foi, né? cara. Nunca foi, continua não sendo até hoje. Portanto que a eleição do Papa Francisco também foi uma surpresa, apesar de ser um pouco evidente, né, na época. Foi uma surpresa por ser o primeiro Papa sul-americano. Da nossa pouca idade, a gente não pegou muitos papas, só 3. E os 3 mostram o quanto é revolucionário um papa. Porque o João Paulo II, ele foi um papa muito novo, um papa que viajou o mundo inteiro, um dos papas que mais pregou pela paz, né, por ter vivido em tempos de guerra. Foi um cara decisivo pelo fim da guerra, um cara de palavras decisivas pelo fim da guerra. Depois, o Ratzinger, que foi o Bento XVI, que é um dos maiores estudiosos da igreja hoje, e um cara que é alemão, sendo que a gente acabou de falar que a Alemanha é um dos maiores estados protestantes do mundo, né? O estado político. E hoje, um papa argentino, franciscano, que vem em momentos de corrupção dentro do Vaticano. Por conta de dinheiro, ele vem pregar que os padres não sejam príncipes, né? Não vivam de riquezas, e sim de obras. Sejam pobres, né, de Sejam fato. pobres de fato, assim como Jesus foi. E ricos de coração, né? Exatamente. E o que São João Paulo II foi muito, né, cara? No pontífice dele todo, ele pregou isso, né? É um cara humilde, de fato. Como você disse, ele viajou o mundo todo anunciando a paz. Foram cerca de 120. Só no Brasil ele veio umas 3 vezes. Só no Brasil. Agora imagina, na Europa lá, boladão. Ele sempre tá. Pô, e ele é um cara tão importante na história do mundo que vocês já devem ter ouvido falar sobre os segredos de Fátima, né? Que foi a aparição de Nossa Senhora lá em Portugal. O terceiro segredo de Fátima foi o fato dele ter sido protegido, né? No atentado no Vaticano. Foi quando ele tomou aquele tiro lá do Aham. moço. E olha só como ele foi misericordioso. Alguns anos depois, ele se encontrou com o atirador na cadeia e falou, pô, eu te perdoo. Cara, olha só como isso é importante pra nós. O cara tentou matar o Santo Papa. O próprio Santo Papa se fez presente naquela cadeia, naquela prisão, e deu a graça do perdão a ele. Como todos nós podemos ser perdoados, né? Perdão esse que ele buscava semanalmente. O confessor dele, falou certa vez, numa entrevista, que o Papa, João Paulo II, se confessava toda semana. Então, ele era santo, mas ele era homem. Assim como nós devemos pensar que todos nós temos o dever e a possibilidade de sermos santos. Somos pecadores, vivemos num mundo cruel, mas devemos sempre buscar da misericórdia de Cristo e ser a luzinha que o mundo está precisando. Se a luz que não se apaga, né? Com certeza. Devemos ser constantes na fé. Pô, sem sombra de dúvidas, buscar o perdão e perdoar, né? São João Paulo II sofreu muito, né, com doenças e afins, e manteve-se firme ali até o final da sua própria vida. O cara, pô, teve Parkinson durante anos. Ele caiu, né, certa vez lá na casa dele. Sofreu atentado. Pô, tadinho. Desgastado por inúmeras viagens. Poxa, imagina, passar a vida toda viajando, anunciando o Evangelho, proclamando a paz de Cristo pelo mundo. E mesmo assim ele se manteve firme até os 85 anos, e quando foi convidado à morada do céu, né? O que só mostra o quanto ele foi importante no mundo, né? Por isso que todo mundo gostava dele. Quando ele veio ao Brasil, até a torcida do Fluminense canta, Tem né? a música da Bênção A João de bênção Deus. João de Deus, nosso povo Que te ama. que te ama. O cara trouxe a paz para todo mundo, conseguiu unir povos. Olha a importância de um ser humano tão atual e tão jovem, né? E você vê,
que nem durou tanto tempo. O seu próprio sucessor, o Bento XVI, né, em 2011... Que era um grande conselheiro do Pô, Papa João Paulo II. Eles eram bem amigos. Pô. Eu acho interessante isso, cara, que nas eleições, essa ligação, né, que pelo menos esses 3 últimos papas, né, a gente pode perceber que eles eram bem ligados, né. Porque, cara, como eu falei, o Bento XVI, ele é um dos maiores estudiosos da igreja, cara. Pois é. Então, você, Papa, você, governante, não vai querer uma pessoa inteligente, que sabe do assunto do seu lado? Pois é. Pô, com certeza. Pessoas boas atraem companhias boas, sabe? É muito bom você ter uma pessoa que te edifica do seu lado. É o que a gente falava sobre o encontro, o quanto as amizades edificam a nossa fé. Quando ter pessoas que vão te levar no bom caminho, que vão te dar conhecimento, que vão te trazer boas partilhas, é essencial, cara, na caminhada. E ser amigo fiel de Deus, né, cara? Porque afinal ser papa é ser o próprio Cristo na Terra. É o Cristo na Terra. Então, é bem forte isso. E é bem difícil Bem essa missão. difícil, cara. Em 2011, pouco tempo depois da morte dele, né, de João Paulo II, em 2011 o Bento XVI, ele decretou, né, a canonização do São João Paulo II, né, já como santo. Engraçado que foi um intervalo de tempo muito curto desde sua morte, aproximadamente 5, 6 anos, né? Geralmente demora muito tempo. Demora anos, Tem santos em processo há muitos anos. Até provar um milagre. Pô, e é difícil, né, cara? Com certeza. É procurar o mundo todo por uma ação, pra você ver como são as coisas. Pô, mas é um cara que deixou um legado gigantesco. Sem sombra de dúvidas. E é o que eu trago muito pra minha vida, né, cara? Amar a juventude, proclamar a palavra de Deus pra juventude. Pô, isso daí é uma das maiores virtudes que eu trago, que ele deixou, né? Haja visto a Jornada Mundial da Juventude, como a gente comentou, que é o maior encontro de jovens do planeta Terra. Planeta Terra. De todas as nações, pô. Tem jovem ali, pô, de lá longe. Pô, cara, pra quem acha que festinha, Porra. que isso é de fato um encontro, pô, não sabe a graça que é botar milhões de pessoas na praia de Copacabana, tudo completamente organizado, sem ter briga, sem ter nada. Pois é. Na humildade e numa paz profunda, né, cara? Isso que é grandioso. Pô, sem igual. É de fato gratificante, né, ver que um homem tão santo, tão puro, deixou essa missão para a juventude, deixou esse legado para a juventude do mundo, né? Então cabe a nós como jovens, não estou falando para vocês seguirem o exemplo dele também, né? Mas é sempre importante seguir o exemplo de todos os santos, porque eles são vitrine para nós. Pois é. Eu tenho muito isso, cara, tipo, anunciar à juventude como é bom ser de Deus, né, cara? Então, um santo jovem é importante demais, cara. É importante demais pra gente ter essa pegada, esse feeling na nossa vida, né? E para você jovem, a gente deixa a vida dele como uma forma de estudo. Para você que quer seguir o caminho e que quer ver o que é o jovem na igreja, né? O dever do jovem na igreja. Pois é, viver a santidade jovem. Pô, com certeza. Ser santos de calça jeans. Para quem era jovem com 85 anos de idade, com mal de Parkinson, depois de sofrer todos esses atentados e dificuldades, isso sim é uma amostra de juventude que não se acaba. Né? Ser jovem é ser santo. Exatamente. E é, de fato, um santo que foi muito importante, que a gente teve o privilégio de acompanhar. Pois é, que é incrível essa questão que a gente vê aí santo de 1900 e santidade pra caramba. Pô, o São Bento de 500 anos depois de Cristo. E a gente viu um santo de 1970 até 2005, cara. A gente acompanhou a vida de um santo. Um papa, né? Um líder. Mais do que tudo, um líder. Um líder, verdade. Acho que uma das coisas que mais me emocionaram nessa trajetória, nessa minha jornada de conversão, essa jornada de catolicismo, foi um presente que eu recebi, né? Que foi ter uma relíquia
de São João Paulo II, uma relíquia de terceiro grau, que é parte da sua roupa, né? E, cara, eu tenho isso como a maior prova da minha devoção para ele, que me acompanha de verdade, cara, que é a prova da minha fé, que eu me coloco diante daquela relíquia, eu sinto de fato a presença de São João Paulo II intercedendo por mim, levando as minhas orações para perto de Deus. Pode até ser um pouco estranho vocês estarem ouvindo isso, alguns de vocês estarem ouvindo isso, mas é a prova da nossa fé, é a prova pelo menos da minha fé, né? Ter isso como um canal de ligação minha com o próprio João Paulo II, que eleva a minha fé ao próprio Cristo, sabe? É gratificante demais ter a presença dele junto de mim. Não que ele seja o meio que você tem para chegar a Cristo, né? Como muitos dizem que a gente, para chegar a Cristo, a gente tem que passar por um santo, ou nos acusam disso. Muito pelo contrário, é muito mais um exemplo que a gente pode seguir de pessoa que esteve aqui no mundo e de uma pessoa que a gente fala, poxa, me ajuda, reza comigo aqui, sabe? E ele, como todos os santos e como todas as pessoas que estão no céu, atendem de bom grado. Pois essas pessoas que passaram pela terra e hoje têm o privilégio de morar do ladinho de Deus, rezam por todos nós aqui, pela nossa conversão e por nossas vidas. É aquela questão, né? A gente não consegue sozinho. É. Então se a gente tem um cara lá pertinho para ajudar, segurar na mão dele e vou embora. Com certeza. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, mostrar para os seus amigos, para sua família, porque é importante demais pra gente esse carinho, esse afeto de vocês. E agora que a gente já falou os nossos santos de devoção, a gente pede sugestão de vocês para que a gente possa também falar sobre os santos de vocês. Quais santos vocês querem ver aqui no nosso canal? Que a gente possa estudar e passar para vocês, fazer uma partilha sobre eles, né? Pois é, venham aqui também conversar com a gente, mostrar um pouco para essa galera toda aí a sua devoção pelo seu santo de devoção. E também seja um evangelizador como a gente e com a gente. Pois é, chega mais. Sagrada Família, rogai rogai por por nós. nós.